dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Estou bem, dormi bem, graças a Deus. Mais um domingo, né? Mais uma semana iniciando. Para muitos, o primeiro dia útil começa hoje, né? Quem trabalha direto, hoje começa. Tem uma folga no meio de semana. Que Deus abençoe o nosso dia. Quero agradecer a vocês pelo apoio que têm me dado, pelas mensagens. É através de vocês que a gente continua firme no propósito, em primeiro lugar a Deus, depois vocês, que são bênçãos que Deus me deu. Vamos iniciar. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, não pessoalmente a família de sangue, Pai, mas a família abençoada das redes sociais. Agradeço pelos meus amigos, por todos que estão à minha volta, Pai. Agradeço principalmente por seu Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa minhas falhas, minhas transgressões, por alto pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer, que agradou ao Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa-me da minha casa, perdoa-me minha parentela. E temos entristecido o teu Espírito com as nossas falhas, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Também no livro do profeta Miqueias, capítulo 15, versículo 10. Seja para exaltação, para consolo, para edificação. Seja o teu Espírito tenha falar e não que nós queremos ouvir. Tenha falar e não que nós queremos ouvir. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Amém. Irmãos do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10, fala assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui fala da dracma, né? Dracma pode ser dinheiro e pode ser talento. Talento também pode ser espécie, pode ser dons que Deus dá. É segundo a interpretação de cada Bíblia. E aqui, quando Jesus fazia cura, estava ali fazendo cura, levando mensagem, os fariseus sempre se levantavam. Que, por exemplo, para o judeu não é. Eles não guardam, vocês guardam o sábado. E Jesus não tinha descanso. Creio que também não dava descanso para seus discípulos. Ensinando que a obra de Deus não pode parar. Então, ele estava ali comendo naquela hora, com os fariseus, com os publicanos, com os pecadores, quer dizer, com os pecadores. E os fariseus sempre, os doutores da lei, os sacerdotes, sempre, por inveja, querendo derrubar o ministério do dono do ministério, Deus, do próprio Filho de Deus. Então eles murmuraram, porque Jesus estava comendo com os pecadores. Jesus falou: eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim para salvar. Eu vim para que os pecadores se arrependam. Nós vamos ver essa passagem que eu estou falando, essa parte, em vários evangelhos, Lucas, aí eu misturei tudo. Porque o versículo mesmo fala assim, vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus fala também lá no Evangelho de Mateus: eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Ou seja, eu não vim, eu sou médico da alma, eu não vim para quem é forte, eu vim para quem é fraco. Eu não vim para o saúde, eu vim para os doentes. Doentes somos nós, éramos nós quando vivíamos no mundo de pecado, ou somos nós, que até hoje pecamos, mesmo depois de conhecer a palavra, porque está aprendendo a palavra, nós continuamos pecando, nós somos doentes. A nossa alma está doente. Porque o pecado, muitas vezes, entra no nosso pensamento, no nosso entendimento. Mas Jesus nos ensina, se isso nos escandaliza, se for o nosso olho, a nossa mão, o nosso pé, a gente arrancar e jogar fora. Por que ele põe essas três partes do corpo?
O olho, porque quando a gente vê uma coisa que não é lícita e deseja no coração, nós estamos pecando. Então, se o nosso olho faz pecar, arranca e joga fora. Se a nossa mão, que a nossa mão, ele pode pegar um objeto que não é nosso, não é lícito possuir, então ela vai pecar, fazer nós pecar. Então é melhor nós cortar a nossa mão e jogar fora. Se o nosso pé nos escandaliza, é melhor cortar e jogar fora. Isso é a palavra de Jesus. Nosso pé, porque nós podemos ir onde não é lícito, pode correr atrás do pecado, através do erro. Então, é melhor nós entrarmos aleijados no reino, com um corpo perfeito, ser lançado no fogo do inferno. Palavra de Jesus. Assim, quando a gente se converte, quando a gente conserta nossa vida diante de Deus, aceita Jesus, vem até Ele, procurando aprender e seguir os ensinamentos de Deus, há alegria diante dos anjos de Deus. Alegria no céu, porque o mundo do pecado perdeu a pessoa, a alma. E o céu ganhou mais uma alma. Por isso diz, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós nos arrependemos, voltamos para Deus, a alegria no céu da festa diante dos anjos de Deus. Eles festejam. Porque foi por causa do pecado que foi lançado Lúcifer e um terço dos anjos. Os anjos que ficaram sentiram falta. Mas eles sabiam que ali era a justiça de Deus sobre aqueles que rebelaram contra ele. Assim, nós vemos a justiça de Deus diante de cada alma que se arrepende, cada pecador que se arrepende. Entregue seus caminhos, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 10. Vamos agora para o livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. O título do capítulo 7, a introdução é a continuação do capítulo 6, que fala assim: Acontenda, Senhor, o seu povo, as maldades de Israel, Deus não terá compaixão. Contenda, né? O povo de Israel andando a ver o que o Senhor ensinou, andando contrário ao caminho do Senhor, procurando andar por outro caminho, se tornou um povo maldoso, um povo perverso, um povo desobediente, idólatra. O profeta Deus fala, Deus não terá compaixão. Se você é ensinado a sair do erro, se você continua no erro, você é ensinado a praticar o bem, você só pratica o mal. Nós somos rebeldes aos ensinamentos do Senhor. E a palavra diz que Deus não terá compaixão dos rebeldes, dos avarentos, dos mentirosos, de todos. Mas Ele tem compaixão de todo aquele que se arrepende. Perdão, irmão. Perdão, irmão. Espirrar logo agora, né? Então, a compaixão do Senhor é sobre aqueles que têm uma vida reta, que procuram levar uma vida perfeita diante do Senhor, apesar errando, fraquejando, mas se arrependendo. A alegria do Senhor, Ele tem o maior prazer em abençoar aqueles que deixam suas maldades, suas perversidades de lado e procuram fazer o bem. Nós vimos esse mundo que nós vivemos nesse século, nesse ano 2023, nesses últimos anos, há muitas pessoas perversas, mentirosas, avarentas, caluniadores, amantes de si mesmos, né? Que deixa Deus de lado. Deus não terá compaixão desses que se afastam do bem para fazer o mal, desses que não têm amor às vidas, não têm amor a Deus. Ele não terá compaixão desses que anda contrário aos mandamentos dele, aos ensinamentos dele. Não falo eu, fala a Bíblia.
profeta Miqueias, através do Senhor falando através do profeta Miqueias para mim e para você. A alegria dele é quando nós estamos em obediência, quando nós estamos sempre seguindo o estatuto e ensinamento dele, fazendo bem, ensinando as pessoas que estão à nossa volta também a fazer o bem, afastar das maldades desse mundo. Deus terá compaixão daquele que se volta para ele arrependido, que lembra, que conhece, sabe de onde Deus tirou e onde ele está voltando, amassá-lo de novo. Deus terá compaixão dele. Mas aquele que procura andar contrário ao ensinamento de Deus, ele não terá compaixão. Deus é juiz justo. Deus é fogo consumidor. A verdade prevalece diante do Senhor. E a verdade tem prevalecido em nós, que falamos, servimos o Senhor. A nós que achamos que o melhor caminho é andar com Deus, é deixar as coisas do mundo. O certo é esse, mas se nós andarmos contrário, ele não terá mais misericórdia. A justiça dele vem e não tardará. Irmãos, fala assim no versículo 1 a seguir. Ai de mim, porque estou feito como quando são colhidas as frutas de verão. Como as da vidma não há cacho de uva para comer, nem fico temporão que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão com a sua rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire e o juiz se apressa a recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias. Veio a tua visitação. Agora será a tua confusão. Não creiais no amigo, nem confie no vosso guia. Daqui repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. O inimigo do homem são a sua própria casa. O profeta nos ensinando que nós não devemos confiar em ninguém, porque todos são maldosos. A lei não vale mais na terra. Os juízes, os governantes, eles voltaram. E tudo que nós lemos aqui até o versículo 6, nós podemos contemplar hoje. Não há mais justiça na terra. Não há mais governantes em que nós podemos confiar. Não há pessoas dentro da nossa própria casa, nossa família, dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja. Não tem pessoas que nós podemos confiar. Porque todos são mentirosos. O profeta que fala de todos. Mas aí ainda pode tirar uma minoria que ainda tem um coração voltado para Deus para fazer o bem. Mas não devemos confiar, porque em qualquer momento ele pode fraquejar. Versículo 7. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O profeta nos ensinando que nós devemos esperar no Senhor, esperar no nosso Deus, que é a nossa recompensa. A nossa salvação virá. Ensinamento da Bíblia. Então é o que nós devemos fazer, esperar naquele que tudo pode, no Senhor do Senhor, no Deus que fez os céus e a terra, e que nos deu esse fôlego de vida. O versículo 18 a seguir fala assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem
benignidade, na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então, o que Deus jurou a nossos pais, nossos antecedentes, Abraão, a Bíblia diz que o povo de Israel, Abraão, o que Deus prometeu na minha vida, na tua vida, na nossa família, ele vai se cumprir. Confia no Senhor, espera nele. Porque Deus é justiça, Deus é amor. Eu gosto muito de falar que Deus é amor, mas nós temos que lembrar também que Deus é o consumidor. Quando lá no capítulo 6, na introdução ele fala que ele não terá compaixão, ele é fogo consumidor também. Ele não quer um povo errado, um povo que há errado e caminho torto. Ele quer um povo comprado pelo sangue de Cristo. Ele quer um povo reto, um povo que ouve e cumpre seus mandamentos, que segue. Essa é a mensagem do livro do profeta Miqueias, no capítulo 7. E hoje nós encerramos mais esse livro. São só 7 capítulos. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoar a nossa dívida, segundo a perdão dos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai, obrigado por mais um vídeo, obrigado por mais uma semana que inicia. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor colocou no meu caminho, Pai. Obrigado por ser Deus sanando de nós pecadores. Obrigado pelo alimento, pela casa, pelo colchão que eu dou, pelo teto que me cobre, pelo chão que eu piso. Amém, amém. Irmãos, a profecia da vida se cumprir, a volta de Jesus Cristo voltará. Ele virá. Não podemos esquecer que Jesus nasceu a primeira vez. Ele teve por discípulo 40 dias. Ele virá a segunda vez, mas ele não vai pisar nessa terra. Ele vai vir na nuvem, vai dar ordem aos anjos a nosso respeito. Os anjos que estão nos guardando, os anjos vão vir também para pegar os frutos que são bons, que estão vigiando. Colher os frutos que estão vigiando, tão bons. Que Deus abençoe, fique na paz com Jesus Cristo. Um abraço dos irmãos Jorge. Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço. Um domingo abençoado para vocês de alegria e paz.